A vacinação em ovo, ela pode ser definida como uma entrega de vacina dentro do ovo, porém com o embrião já em estágio avançado de desenvolvimento. Geralmente isso vai acontecer entre 18 dias e meio, 19 dias, e o que busca nessa vacinação em ovo são locais específicos para que a vacina seja capaz de estimular uma resposta imune. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Meu nome é Marcos Café e hoje a gente tem um tema super tecnológico. Nós vamos falar de vacinação em ovo e para isso tem dois colegas aqui para lá de especiais, pessoas que vivem, têm experiência nesse assunto, conhecem a teoria e a prática desse assunto. Nós vamos conversar com o Christopher Deschamps e a Beatriz Santos, né? O Christopher é veterinário formado pela UEMP, Universidade Estadual Norte do Paraná, e a Beatriz é formada pela UEL, na Estadual de Londrina, né? Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, muito legal a gente ter vocês dois aqui, né? Uma coisa diferente aqui para mim, aqui ter dois entrevistados ao mesmo tempo, que bom, né? Que é assim, as experiências, né, vão de um para outro e a gente vai conversando um pouco sobre esse assunto que eu tenho certeza que tem muita gente, tem muita dúvida, tem gente que até desconhece essa tecnologia, embora ela não seja tão nova assim, mas ainda é, né, uma parte técnica bem legal da gente combinar para a gente conversar aqui sobre a avicultura. Eu vou deixar então vocês fazerem primeiro, né, Christopher, primeiro Beatriz, vamos ser cavaleiro aqui, fazer as introduções para ela fazer as considerações iniciais dela, depois o Christopher fala um pouquinho e depois eu começo a nossa conversa. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou médica veterinária, como o professor falou, formada na Universidade Estadual de Londrina, e eu passei por algumas grandes empresas da avicultura, da agroindústria, mas não pensava em começar na avicultura, né? Minha primeira experiência na faculdade foi com suinocultura e pensava que seguiria nessa área, porém o trabalho já começou na avicultura e há 2 anos eu estou aqui na Zoetis como assistente técnica. Depois que eu entrei na avicultura, não saí mais. Ótimo. Christopher. Bom, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, professor, tudo bem com vocês? Bia, boa tarde. Bom, como apresentado, meu nome é Christopher, eu também sou médico veterinário, formei aqui no norte do Paraná, em Bandeirantes. Eu não queria começar na avicultura, não era o meu projeto de faculdade, acho que, como o professor comentou aqui conosco, acontece bastante com os profissionais, né, de não ter esse plano e acabar acontecendo a avicultura na vida deles. Eu tinha o sonho de trabalhar com a bovinocultura de leite, e durante a faculdade eu conheci uma professora, a professora Cláudia Eurica, e ela fez com que eu começasse a gostar da avicultura e ver essa avicultura com outros olhos. Tive a oportunidade de conhecer produtores que me deixaram estagiar também nas granjas de matrizes, granjas de produção de ovos, e isso fez com que eu mudasse um pouco minha trajetória e decidisse entrar na avicultura. Então, eu trabalhei por aproximadamente 7 anos numa agroindústria grande do Brasil, nos setores de recria de matrizes, produção de ovos de matrizes, e por fim eu estava já há uns 3 anos no incubatório. E aí fui quando aconteceu de eu acabar sendo convidado a fazer parte do time das Zoetis como assistente técnico. E hoje estou aqui falando com vocês e falando um pouquinho mais sobre vacinação em ovo. Na avicultura moderna, cada detalhe faz a diferença. E quando o assunto é incubatório, a Zoetis é a líder global em soluções inovadoras. Com o portfólio mais completo de vacinas para frangos de corte, matrizes, poedeiras e perus, garantimos proteção, desempenho e resultados superiores. Zoetis, inovação e confiança para o futuro da sua produção. Bom, gente, então para a gente dar início aqui, de novo agradecer a presença de vocês, né? Você vê que, né, pela história de vocês, muita experiência aqui nessa tela aqui, e vamos explorar assim um pouco do conhecimento de vocês. Vamos começar a falar uma introdução do tema. Eu queria que um de vocês dois desse um breve histórico de como começou a vacinação em ovo, como isso tem de quando começou, quais são os principais avanços. Vamos olhar um pouco para trás para as pessoas que não têm muita familiaridade com essa, né, tecnologia.
Vamos dar uma atualizada, como que isso começou, como que essa história começou e onde nós estamos no momento. Legal, gente. Bom, puxando esse tema, a vacinação em ovo, ela pode ser definida como uma entrega de vacina dentro do ovo, porém com o embrião já em estágio avançado de desenvolvimento. Geralmente isso vai acontecer entre 18 dias e meio, 19 dias, e o que busca nessa vacinação em ovo são locais específicos para que a vacina seja capaz de estimular uma resposta imune. E como o professor, né, perguntou o que ela tem de diferente, né, onde ela tem seus diferenciais, a vacina em ovo, a primeira questão, diferente de todas as outras espécies, é que ela é uma imunidade precoce contra as doenças, né? Ela proporciona essa imunidade precoce, porque a gente consegue vacinar o pintinho antes mesmo de ele nascer. Outras questões interessantes é que é um processo automático, extremamente controlado. Então, da mesma forma que a vacina subcutânea, ela permite administrar vários antígenos vacinais ao mesmo tempo, porém de uma forma mais uniforme, de uma forma mais precisa que esse método que é manual, que é a vacinação subcutânea. E também tem a questão de redução de estresse das aves no dia do nascimento. Quem acompanha o incubatório sabe que a eclosão, que todos os manejos que tem ali naquele dia do nascimento demanda bastante energia do pintinho. Então, a vacinação em ovo é uma forma de tirar esse estresse a mais que pode gerar, né, nesse momento pós-nascimento. Christopher, você queria complementar alguma coisa? Não, professor, eu acredito que foi bem pontuado pela Bia aqui. Acho que essa é mais ou menos a história. São mais de 30 anos de história de vacinação em ovo e eu acredito que tem muita coisa para se evoluir ainda, tem muita novidade também. E muita gente não tem acesso a esse conhecimento, né, professor? Eu acho que isso é legal. E até mesmo profissionais da avicultura não têm muitas vezes a oportunidade, pelo ambiente do incubatório ser um ambiente tão restrito de acesso de pessoas, visitantes. O pessoal acaba sabendo que são feitas vacinas em ovo, mas não entende muito bem como funciona, não tem a possibilidade de acompanhar esse procedimento. Então, é bem, bem interessante. O que é legal, né, é que é uma técnica massal e individual ao mesmo tempo, né? Perfeito. Garante a entrega individual, porque é ovo por ovo que é vacinado, mas é o conjunto, né, que desce ali e vacina toda aquela bandeja, né? Então ela tem as vantagens das duas metodologias, da massal e da individual. Exatamente. Mas aí, Christopher, conta pra gente um pouco assim, da máquina mesmo, a fisiologia da máquina, como é que é as agulhas, muito rapidamente, como você falou, muitas vezes as pessoas não conhecem, como é que é a agulha desce, onde é que ela vai, onde é que ela entrega a vacina, a questão lá que é interessante, né, de não contaminar um ovo para o ovo, qual que é o cuidado, que tecnologia que a máquina tem para não contaminar, para que aquela agulha não contamine os outros ovos. Muito rapidamente, assim, resume a técnica mesmo como que é o princípio de funcionamento da máquina. Professor, excelente pergunta. A bandeja, ela entra, como você falou, ela é massal, né? Entra a bandeja toda, a própria bandeja de incubação, que é utilizada, ela pode ser de 86, 84, 96, diferentes tipos, 150 ovos. Ela entra na máquina, tem diferentes conformações, diferentes setups que a gente consegue organizar essa máquina para vacinar. E a máquina faz automaticamente a leitura desses ovos, né? Quais são os ovos que são claros, que a gente tem uma mortalidade inicial muito precoce ou que não são férteis. Define quais são os ovos que devem ser injetados e desce a cabeça de injeção. Nessa cabeça de injeção a gente tem um tooling, que ele é móvel. Eu estou fazendo o símbolo aqui meio representando como ele se comporta, e ele se adapta ao tamanho do ovo e também ao posicionamento do ovo na bandeja, facilitando a penetração do perfurador. Então, primeiro ele desce um perfurador que penetra a casca desse ovo, e depois, dentro desse perfurador, a gente desce uma agulha que chega até o embrião e vacina ele, aplicando a vacina pode acontecer que seja intramuscular, no lado direito do peito. Ela pode ser depositada também no líquido amniótico e também pode acontecer que seja subcutânea. Dessas três formas, a gente atende ao nível de proteção esperado do processo de vacinação em ovo. Por fim, ela levanta essa cabeça de injeção, libera o sistema de desinfecção, que é a base de hipoclorito, né? E aí esse cloro ele desce tanto de forma externa quanto interna desse perfurador, higieniza, desinfeta o perfurador e a máquina segue
o processo para a próxima bandeja. Então, além dele vacinar o embrião, ele automaticamente se desinfeta para que não leve nenhuma contaminação para o próximo embrião que está vindo na sequência. É realmente uma tecnologia fantástica, né? Claro, ela provavelmente veio, né? Essa máquina surgiu há 30 anos, como você falou, Christopher. Provavelmente ela veio, claro, evoluindo e continua evoluindo, né? Mas é muito, muito, muito interessante, né? Quando eu vi a primeira vez nisso, eu fiquei maravilhado, né? E realmente a tecnologia, e isso que você falou também, né? Ela consegue identificar o ovo claro e eu não perco essa vacinação, que da próxima aí entre mortalidade inicial e infertilidade próximo de 10% aí, né? Um pouco mais, né? Um pouco menos que isso. Quer dizer, isso aí nem essa vacina eu perco, né? Que eu economizo ela, né? Perfeito. Muito legal. E aí, Beatriz, vamos falar um pouquinho sobre a janela de vacinação e a questão da diferença entre idade cronológica e idade biológica. Explica pra gente aí exatamente o princípio de funcionamento dessa vacina. Você já falou, né, que é uma vacinação precoce, ou seja, mesmo antes do pitinho nascer, ele já tem alguma proteção. Como é que funciona essa questão aí da idade cronológica com a idade biológica? Bom, professor, essa questão da idade cronológica com a biológica, ela é bem importante nesse conceito de vacinação em ovo. A idade cronológica nada mais é do que o tempo de incubação desse pintinho, né? Contado em horas, contado em dias, que normalmente vai acontecer ali entre 18 dias e 12 horas e 19 dias e 6 horas. Porém, tem um ponto importante que é a fisiologia, a biologia da ave acompanhar esse tempo. Então, ele estar desenvolvido estar num momento de estágio embrionário onde a vacina seja depositada naqueles locais que o Christopher comentou, né, que vai ter melhor eficácia da vacina, que seria no líquido amniótico ou no próprio embrião, seja subcutâneo, seja intramuscular. Então, essa é a diferença entre a imunidade, entre a idade cronológica e a idade biológica, sendo que nesse momento da transferência é bastante importante que quem trabalha com a vacinação em ovo faça uma avaliação visual desse desenvolvimento. Então, entender se estão o mais próximo possível o cronológico do fisiológico. Assim, tem mais chance de atender essa região específica onde a gente deseja colocar a vacina. E caso atrase, vamos dizer que elas não estejam sincronizadas. Se você vacinar muito cedo ou muito tarde, qual que vai ser a consequência disso? Bom, normalmente, né, e isso pode acontecer, né, esse atraso, principalmente devido às diversas condições dos incubatórios, né? Existem diferentes tipos de incubadora, de linhagem, de tamanho de ovos. Então, quando acontece desse embrião estar atrasado em relação ao tempo, essa vacina pode ser colocada em local incorreto, normalmente no líquido alantoide, né? E se ela for colocada nesse líquido alantoide, ela pode ter até menos de 30% de proteção em relação aos locais corretos. Outro impacto também é que vai gerar um estresse nesse embrião e ele pode rotacionar dentro do ovo, acarretando mais ainda numa imunização errada e num embrião mal posicionado ali para o momento do nascimento. Agora, ao contrário disso, né, quando essa aplicação é tardia, o que vai acabar acontecendo mais é a vacina ser depositada intramuscular. Isso não seria errado, porém, a gente pode entupir ou entortar mais essas agulhas porque o embrião está muito grande. E outra questão também que acontece é que nesse desenvolvimento final, existem as bicagens, né? Tem a bicagem interna, que a gente espera do embrião, e também depois a bicagem externa. Só que se esse embrião está com a bicagem externa, ele acaba dificultando a sucção pela ventosa, né? Tem lá, depois de tudo que o Christopher comentou sobre a vacinação em ovo, depois tem a mesa de transferência, né? Transferir da bandeja de incubação para a bandeja de eclosão. E se tiver com essa bicagem externa, perde o vácuo da ventosa, esse ovo pode cair e daí acabar até causando algum dano para o embrião nessa fase final.
Super interessante. Eu ia até perguntar como curiosidade, mas você já respondeu minha pergunta, porque, assim, embora seja incomum, às vezes o ovo pode estar mal posicionado, né, com a câmara de ar para baixo, né? Se for Uhum. esse caso, então, essa vacina está perdida, né, Christopher? Assim, se o embrião está com a câmara de ar voltado para baixo e eu vacino ela por cima ali, aí certamente a chance dessa vacina ter uma ação 100%, 80%, 90%, eu acho que diminui, né? Porque ela não teria, a não ser que tivesse a sorte de pegar a subcutânea ali, né? Embaixo, mas ia pegar ali no pé, sei lá onde ia pegar. Mas deixa isso pra lá. É uma curiosidade boba mesmo. Mas assim, né? Certamente esse pintinho, inclusive a chance de nascimento dele já está diminuída, já é um erro, né? Que os regulatórios já tenham os controles de qualidade para isso não acontecer, né? Eu concordo exatamente, exatamente isso pode acontecer, e existem cenários, inclusive, professor, onde o embrião ele consegue se ajustar dentro desse ovo, e ele não fica com as pernas ou com a gema, por exemplo, para o lado de cima, como a gente espera que aconteça. Ele às vezes acaba se ajustando dentro do ovo e fica de fato com a cabeça próxima do local de injeção. Porém, sem aquela câmara de ar entre aquele espaço, a aplicação da vacina pode acontecer correta, porque a gente tem um cálculo, né, de penetração da agulha já baseado em cima disso. E mesmo que ele chegue, né, viável até o processo de eclosão, o fato de não ter a câmara de ar ali para ele poder bicar a membrana interna, iniciar a respiração pulmonar e depois disso ele iniciar o movimento de quebra daquela casca, dificulta muito a eclosão desse pintinho. Então a gente tem, como o senhor comentou, perdas da vacina, perdas de mortalidade do embrião por uma possível aplicação intraabdominal, por exemplo, que pode levar à morte desse embrião. E caso isso não aconteça, a gente não pode ter perda desse embrião, porque ele pode não conseguir quebrar a casca e eclodir. E se eclodir, ainda pode ser um embrião inviável, né? Que não vai ser um embrião que vai ter uma conversão alimentar boa, que não vai para o campo gerar os resultados que a gente espera. Então é bem interessante esse ponto que o senhor trouxe, e inclusive uma bola de neve, né? Uma série de fatores que vão se aumentando e causando um prejuízo bem significativo. Incubatório é isso, né, Christopher? Você que esteve vários anos dentro disso, é detalhes, vários detalhezinhos, e assim, o volume é muito grande, né? Então tem que estar atento a tudo, tem que ter os controles de qualidade todos, como você bem colocou, né? A gente quer não só que o pintinho nasça, né? Mas que ele nasça viável e que ele não vire um refuguinho lá no campo, né? Então, Com certeza. e a ideia dessa tecnologia é até melhorar a qualidade do pintinho, né? E quais seriam, aí eu faço a pergunta para os dois, os benefícios dessa vacinação em ovo? Como vocês enxergam, qual é o maior benefício desse tipo? Vamos dizer que o custo fosse zero, vacinar no ovo ou subcutânea. Qual que seria o benefício para a ave? Bom, na verdade, eu acho que o maior benefício de todos está relacionado mesmo a essa imunidade precoce, né? A esse diferencial que a avicultura traz e que a gente vê, por exemplo, né, um pintinho numa situação normal, se ele não fosse vacinado em ovo, existem alguns estudos que demonstram que a imunidade dele vai amadurecer mais ou menos ali pela segunda semana. Só que quando a gente faz essa vacinação em ovo, existe uma aceleração da maturação dessa imunidade. Então, acaba trazendo a mesma imunidade que a gente esperava lá, com 2 semanas, a gente consegue ter no pintinho mais próximo da idade da eclosão, e aí que ele consegue responder a desafios de campo, desafios sanitários mais cedo. Então, acho que isso é, sem dúvida, a grande vantagem da vacinação em ovo, né? E aí, eu vou fazer essa para o Christopher, já que ele, né, tem essa experiência aí no incubatório, qual que é o desafio operacional ali no incubatório para você, né, fazer assim, né, na prática ali, qual que é o maior desafio dessa máquina entrar ali no fluxograma, quais os principais cuidados que a empresa tem que tomar para fazer esse investimento, para chegar com essa máquina e entrar no fluxograma da incubação? Olha, professor, hoje existem, as OETs, por exemplo, tem 3 modelos de máquina, então ela consegue se adaptar bem até as diferentes conformações de instalações de incubatório, tá? Desde o pequeno incubatório, a gente tem a IOM, por exemplo, para incubatórios com até 1 milhão de ovos mês, a gente tem a Legacy, que para incubatórios de tamanho
médio, e tem a NXT, que é uma incubadora é uma vacinadora muito maior, né? Ela precisa de um espaço, uma sala mais ampla para fazer esse processo. Mas a gente tem opções para diferentes tamanhos estruturais. Eu acredito que os desafios que a gente tem, né, no processo de vacinação em ovo hoje estão muito voltados à mão de obra. A equipe que executa essa função é uma equipe que precisa receber treinamento constante. Então, desde a pessoa que manuseia a máquina e fica colocando, alimentando ela com as bandejas, né, de ovos, a pessoa que prepara essa vacina, então ela tem que ter um treinamento de como fazer de maneira correta e seguir todos os procedimentos. E hoje, mão de obra tem sido um desafio bem grande na avicultura, e acredito que não só nos incubatórios, e talvez não só na avicultura, né? Então, devido ao alto turnover que a gente tem observado nas plantas, a necessidade de você estar retreinando pessoas, aquela melhoria contínua, trabalhando as pessoas diariamente, tem sido um obstáculo bem grande que a gente vem observado nos incubatórios por aí. Além disso, a gente tem observado também uma certa dificuldade com relação aos ovos contaminados. Então, os ovos que vêm da granja e chegam lá em processo de incubação com alta carga bacteriana, e eles têm que ser retirados no processo de vacinação em ovo, para que não passe na vacinadora. Então, tem que ter uma pessoa treinada, capacitada para fazer essa retirada, para que eles não vão também contaminar outros ovos. Imagina só, se eu perfuro um ovo contaminado, ele explode e joga contaminação também nos ovos que estão próximos desse ovo, né? Então, o prejuízo do ovo contaminado não está só naquele ovo que morreu o embrião e se tornou uma fonte ali de proteína para a proliferação dessas bactérias. Ele também é um prejuízo para os embriões que estão próximos dele, que você pode respingar e jogar essa contaminação para próximo, né? E depois de eclodido o pintinho, ele ainda com o umbigo mal cicatrizado, ele pode lá no nascedouro, por exemplo, entrar em contato com essa contaminação e posteriormente ter um problema a campo de onfalite, né, que a gente pode encontrar. Eu acho que esses são os principais fatores, e assim, pensando naquilo que a Bia comentou sobre a idade fisiológica, a idade cronológica, a gente tem também observado desafios de pessoas que trabalham com linhagens diferentes. As linhagens têm sua diferença de desenvolvimento embrionário. Então, quando eu tenho uma mesma incubadora com linhagens diferentes incubadas, ou um mesmo dia de incubação com linhagens A e B, que são as principais linhagens do mercado, a gente observa que o ritmo de desenvolvimento desses embriões é um pouquinho diferente, e tem que estar muito atento a isso para poder atingir aquela janela vacinal, aquele local de aplicação correto. Acho que esses são os principais desafios. E assim, aproveitando a sua experiência, Christopher, na questão de manutenção da máquina, calibrar a quantidade, essa questão sei lá, lubrificação, a manutenção disso é muito laboriosa ou é relativamente simples? Como é que funciona essa questão? É claro que a limpeza, essas coisas, enfim, como você falou aí, vão ser pessoal treinado, mas você vê alguma dificuldade nessa questão, ou depois que eles estão treinados, é relativamente tranquilo? A manutenção das máquinas é um ponto de dificuldade, um ponto de desafio, eu acredito, mas ele é um desafio muito mais nosso, como os OETs. Hoje a gente fornece para o cliente o serviço funcionando. Portanto, a equipe de FSTs, os nossos técnicos de campo, eles vão lá e fazem manutenções preventivas nesse equipamento. Então já tem um padrão bem estruturado para que eles vão lá e retirem e troquem as peças necessárias a cada data, a cada número de ovos injetados, para que aconteça o mínimo possível de necessidade de reparos por uma falha do processo, por uma parada da máquina. Então, esse desafio sim, muito difícil. Então, tem que ter uma equipe muito robusta de técnicos de campo viajando o tempo todo e com uma rotina de frequência de manutenções preventivas para manter essa máquina funcionando e desempenhando o seu papel principal. São feitos treinamentos também para pequenas manutenções para a equipe do incubatório, para que eles possam fazer alguma manutenção necessária no dia a dia, pequenas manutenções, mas geralmente essas manutenções maiores ficam a cargo da equipe interna das OETs, que vai até o cliente de 11 em 11 semanas e faz essa manutenção. Através de soluções em coleta e análise inteligente de dados, o Easy auxilia indústrias do setor avícola a anteciparem problemas sanitários e a tomarem melhores decisões. Uma avicultura eficiente, colaborativa e sustentável é o foco da Easy Institute. Bia, eu queria te perguntar sobre as vacinas mesmo. Tá? A tecnologia, eu acho que o Christopher explicou direitinho, a máquina funciona direitinho, né? Ela tem uma velocidade ótima, né? Porque é tudo em massa, faz tudo.
Mas a vacina em si, como é que você poderia contar para a gente da tecnologia dessa vacina, certo? Os diferenciais que ela, você já falou aí que é uma coisa muito legal, que eu acho que com certeza é uma vantagem que a gente consegue perceber, que essa imunidade precoce, né? Isso já por si só já coloca, né, essa tecnologia em termos assim, né, de adotá-la de uma maneira mais significativa. Mas a vacina em si, eu queria que você falasse um pouquinho quais normalmente as vacinas que vocês recomendam, dá para colocar até quantas vacinas, normalmente pela experiência de vocês, o que vocês têm feito do produto em si, da vacina? Uhum. Bom, professor, na verdade, para cada ovo vai uma quantidade de 0,05 ml, né, adicionada ali da solução vacinal. E muitas vacinas podem ser adicionadas. A principal delas, porque faz parte do programa fixo, né, de vacinação, é a Marek. A Marek todo incubatório tem que fazer, está na legislação. E aí, depois disso, as mais comuns são Gumboro, Bolba, e muitas vezes pode ser adicionado em ovo, quando ela é recombinante, Newcastle e laringotraqueite, né? Laringotraqueite é um desafio aí que voltou para algumas granjas na avicultura, né? Que estão desafiando algumas granjas, e que ela também pode ser adicionada em ovo. Então, essas são o principal programa utilizado nos incubatórios. Quando eu falo de laringotraqueite, principalmente pensando em aves de vida longa, né? Seja matriz, seja postura. Agora, quando eu falo de gumboro, de bolba, de Newcastle, também é bastante utilizado em frango de corte. E eu acho que a principal questão, assim, da vacinação em ovo, nesse sentido da vacina, é a preocupação com a integridade dessa vacina, né? As bombas ali de funcionamento da máquina fazem com que essa vacina tenha que ser entregue lá dentro do ovo com os mesmos títulos que estava dentro do bag de preparo. E para que realmente, nesse 0,05 ml, tenha o máximo possível de títulos para imunizar o pintinho. Mas essa vacina já vem preparada ou ela tem aquela sala de preparação para manipular? Como é que funciona isso? É igual a outra? Normalmente as vacinas, elas são ou liofilizadas ou congeladas, né? A vacina de Marek, todas elas são congeladas e vem em botijões com nitrogênio para conservação. E aí, sempre quando chegam essas vacinas no incubatório, também são entregues os bags de diluente, tem deles de 600 ml, 800, 1.200, e aí essas vacinas vão ser reconstituídas dentro desse bag, para daí sim colocar ele ali na máquina e ela ser, né, essa solução ser puxada para vacinação em ovo. Então, é sempre preparado dentro de um diluente. Legal, muito legal. E aí, gente, já caminhando aqui, né, para a gente esgotando o assunto aqui, qual que é o papel da empresa aí, das OETs, aí no aprimoramento desse processo? Como é que vocês enxergam essa parceria, né, que é muito legal, né? Porque não é só vender a máquina, né, das costas e ir embora, né? Como é que é essa parceria que vocês têm feito com as empresas, com os incubatórios, né, com as agroindústrias? Como é que isso tem feito? Como é que é essa questão dos treinamentos? Como é que vocês resolvem isso? O Christopher falou muito bem, né, a questão hoje, né, Christopher, se é um gargalo para todas as etapas, todos os processos de produção, é mão de obra, desde o chão de fábrica até lá em cima. Hoje a gente tem esse problema, né? Então, como é que a empresa se faz esse relacionamento vamos dizer, com os parceiros? Professor, os clientes hoje recebem anualmente uma certificação, uma capacitação que a gente faz no cliente em loco, e aí ela engloba toda a parte de ciclo AM, ciclo PM, higienização da vacina, como ligar na tomada, como desligar, como ligar a parte pneumática, a parte elétrica e assim por diante. Então, é um treinamento completo. E junto com ele, a gente também faz uma capacitação do time de preparo de vacinas. Também fazemos uma capacitação da parte de preparo de químicos, que a gente tem que lembrar também que essa vacinadora ela também trabalha com o álcool 70%, ela trabalha com o desinfetante, com o detergente. Então, tudo isso tem uma série de processos, de padrões para serem seguidos para que essa vacinadora se desempenhe da melhor maneira correta. Então, anualmente, a gente fornece ao cliente essa capacitação, esse treinamento. Se necessário, ele pode solicitar com a maior frequência, a gente também se desloca.
Junto com o programa de vacinação em ovo, tem também o programa de serviços técnicos, né? Seja ele por parte dos times do FST, dos FSTs que vão estar a campo fazendo a manutenção dessas máquinas, sejam preventivas ou se tiver algum defeito, alguma parada. E também treinamentos técnicos por parte do time das vacinas, né? Treinamento de biológicos e assim por diante, caso seja a necessidade do cliente. Além disso, a gente tem um programa que chama PV360, né, Beatriz? Que é um programa onde, junto com a manutenção da máquina, é feito um checklist também da avaliação do processo desse cliente. Então, ele consegue também receber, a cada 3 meses, um checklist de como está o processo dele lá dentro. O preparo de vacina, a desinfecção dessa máquina, a higienização desse equipamento. Todos os procedimentos que devem ter seguidos, ele recebe esse checklist, até para ele ter uma noção de onde são as oportunidades que ele tem nesse processo e correr atrás disso e cada vez mais aprimorar essa questão a qualidade do processo de vacinação em ovo dele. Gente, eu queria que agora vocês talvez pegassem aí pela memória aí e contassem pra gente aí alguma experiência que vocês tiveram aí, que vocês gostassem de, sem, não preciso de revelar o nome do cliente, mas numa situação onde, né, vocês fizeram essa parceria e que teve, vamos dizer, foi bem exitoso, o pessoal da empresa ficou bem satisfeito, enfim, cada um caso aí de uma experiência aí que vocês já tiveram aí. Nesse momento aí nós temos milhões de ovos sendo vacinados aí, né? Conta aí uma história pra gente aí em relação a essa tecnologia. Quando eu dou essa aula, né? Eu tenho lá aquela primeira lá, não é da marca de vocês ainda, era antes ainda da Embry, que foi a primeira. Da Embry, ainda... Eu tenho a foto dela lá, e quando eu falo isso, os alunos ficam realmente... E assim, é legal de contar, né? Vacinar ovo, como assim vacinar ovo, né? Eu acho que essa tecnologia é um exemplo da avicultura, né? Que ela investe mesmo em tecnologia e traz melhorias, é bem a cara da avicultura, né? Mundial, e brasileira não é diferente, né? Conta aí uma história aí para a gente em relação a essa exatamente. Aí esse avanço, o que significa para uma empresa, para um empresário, para uma operação, certo? Investir numa máquina dessa. Tem um exemplo bem recente que aconteceu. O que a gente está mais acostumada é a vacinação em ovo em frangos de corte, tem também alguns incubatórios de matriz, mas tem uma situação bem peculiar, né? Apenas uma empresa faz, que é a vacinação em ovos de postura. E a postura, assim, a gente não tem tantos dados sobre ela, né, nesse sentido da vacinação em ovo. E uma coisa que a Zoetis, né, que a Embry conseguiu trabalhar junto com o cliente, foi que o Cris falou muito bem que as diferentes linhagens de corte, as diferentes linhagens de postura têm diferentes... como que eu vou dizer? Ela tem diferentes... Ela se desenvolve diferente. O embrião se desenvolve de forma diferente. E aí... que uma empresa ela estava trabalhando nessa faixa ali, de 18 a 19 dias na postura, e estava com uma dificuldade da vacinação, porque não encontrava esse ponto ideal. E hoje a postura, bem diferente do frango de corte, faz uma transferência bem mais atrasada, ela chega a quase 20 horas, né? A 19 dias e 20 horas, ou quase 20 dias. E então a gente vê esse trabalho em conjunto que é importante para ajudar o cliente, se ele vai atrasar a transferência, se ele vai antecipar a incubação, para que ele realmente a gente possa encontrar esse ponto certo da vacinação e não ser algo amarrado, né? Ser algo que se molde a como o cliente trabalha. Ô, Bia, eu fiquei curioso agora, né? Porque, teoricamente, na postura, metade da vacina eu estou jogando fora, né? Que eu vou vacinar o machinho, que eu não sei, ele vai nascer e eu vou sacrificar esse ave. Mesmo assim, a empresa acha que... E, aliás, que é um dado fantástico, né? Que se você falar para a gente aqui que mesmo jogando metade da vacina fora ainda vale a pena, né? A gente percebe a eficiência do sistema, né? Eles, mesmo assim, vale a pena vacinar na postura comercial? Sim, essa empresa foi muito na questão, como a gente está falando de uma ave de vida longa, os desafios também são extensos, né? Por muito tempo na vida da ave. E
Nesse caso, a escolha foi de colocar a vacinação em ovo na postura para garantir a vacina de Marek. Né, algumas empresas exportam ovos e exportam os pintinhos, e os desafios de Marek em outros países, infelizmente, são até maiores que o nosso. Então, para garantir a segurança, a real aplicação dessa vacina, eles optaram por perder, basicamente, metade das doses, mas aplicar de uma forma mais segura a vacina. Ah, muito legal. Gostei muito dessa informação, né? Cris, você tem aí uma experiência para dividir com a gente aqui de sucesso aí da entrada da máquina em alguma operação que, enfim, que trouxe satisfação para o cliente? Olha, eu tenho uma que talvez está associada à máquina, mas está associada à qualidade do processo da máquina. Esse cliente ele já tinha a máquina há um bom tempo. E depois que a gente começou a auxiliá-lo com a avaliação do processo, pontuando os itens que poderia ser alterado, como alterar esses itens, e a gente teve, né, a avaliação do PV 360, tivemos também a conversa com esse cliente do que ele poderia fazer, o que ele poderia melhorar nesse processo. Ele veio de uma nota que era uma nota um pouco mais baixa, né? E no trimestre seguinte ele teve uma nota já mais alta, mais próxima do que a gente espera que seja o ideal. E a gente teve um retorno, né, Bia? Um retorno por e-mail bem satisfatório do cliente comemorando essa conquista, comemorando essa melhora e, consequentemente, também o impacto que ela poderia causar no frango de corte, né? No produto que eles estão produzindo para o frango. Então, acho que foi uma experiência gratificante para nós saber que a gente conseguiu auxiliar esse cliente com uma coisa tão simples, né? A gente já está a cada 11 meses, a cada 11 semanas, a gente já está lá no cliente fazendo o check-up da máquina, fazendo as trocas das peças e assim por diante. Por que a gente não poderia também auxiliá-lo a ver oportunidades dentro do processo dele, né? E esse relato desse cliente chamou bastante atenção como uma coisa bem positiva da parceria com eles. Bom, gente, caminhando aqui para o fim aqui do nosso episódio, a gente gosta de fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, aí fora da área técnica, para aproveitar mesmo, né, a experiência que vocês têm aí de vida, etc. E a gente gosta de fazer a seguinte pergunta para os convidados: como vocês enxergam o profissional de sucesso, né? Eu tenho 2 exemplos aqui, né, de pessoas que estão na empresa, que estão fazendo um trabalho que dá satisfação. Pela conversa de vocês aqui, vocês, né, enfim, atingiram esse tão sonhado sucesso, né? Mas como é que vocês enxergam o sucesso e que vocês poderiam, vamos dizer, aconselhar essa moçada que está chegando aí nas empresas, que estão formando agora, aquelas pessoas que estão reposicionando no mercado, como vocês enxergam o profissional de sucesso? Vou começar com a Bia. Bom, eu acredito que né, para essa nova geração, para essas pessoas que vêm, é muito importante saber que o crescimento é gradual e que a gente precisa entender de cada parte de uma forma prática. Então, a gente fazer junto com as pessoas que estão ali na empresa, ter disciplina, trazer informação atualizada, isso ajuda muito ali no processo a melhorar, né? Seja do incubatório, seja de um frango ou granjas de matrizes também. Eu acredito que essa disciplina e esse entendimento de que cada etapa é muito importante e em tudo a gente tem algo a acrescentar, a aprender. Obrigado, Cris. Eu acho que a dica que eu deixo, professor, para a avicultura em específico, é que cada setor tem a sua particularidade. Quando a gente vai no frango de corte, é um mundo. Quando a gente entra para dentro do incubatório, é um mundo completamente diferente. Quando a gente vai para as matrizes, é diferente ainda. E você pode pensar, a produção de ovos das matrizes é semelhante à produção de postura comercial? Não. É outra realidade completamente oposta. E o bom profissional, ele tem uma visão mais ampla desse negócio. Então, a dica que eu daria era, obviamente, tentar passar por mais setores da mesma cadeia, para entender ela, poder ver o cenário um pouco mais distante e ter um entendimento maior. E eu acho que isso vai ajudar muito no crescimento profissional dessa pessoa. Além de também ser curioso, né? Eu acho que buscar novas oportunidades, entender, querer saber do que acontece no outro setor, eu acho que isso é fundamental para a gente também crescer profissionalmente. Gente, muitíssimo obrigado, Bia, Cris, né? Beatriz Santos, Christopher Deschamps. Muito legal a nossa conversa. Agradeço demais o tempo de vocês.
você trazendo aqui para nós aqui o conhecimento de vocês, né, dando as dicas, enfim, pontuando aqui questões técnicas importantes. Tenho plena certeza que as pessoas que gostam desse assunto e que não estão familiarizadas vão aprender muito com esse episódio, mesmo aquelas pessoas que já estão lá dentro dos incubatórios também tem dicas super legais. Muitíssimo obrigado, e eu deixo então para vocês fazerem as considerações finais. Mas realmente agradeço, foi muito legal aqui, muito conhecimento numa área, né, que tão tecnológica que muitas vezes até as pessoas, né, até desconhecem, como vocês falaram bem aí durante o nosso episódio. E eu deixo vocês fazerem as considerações finais. Bom, como a gente falou no começo e depois no final, a gente tem um prazer ainda maior de estar aqui, a conversa é muito agradável, muito bom, muito prazer conhecê-lo também, professor. E sucesso aí para todo mundo que ouve. Vamos que vamos. Professor, muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade de estar aqui também. Parabenizo pelo programa, é uma conversa muito saudável, uma conversa muito casual, muito gostosa de se ter, né? E de um tema tão interessante quanto a vacinação em ovo, então parabenizo você novamente, toda a equipe, e obrigado pela oportunidade. Espero que a gente tenha novas oportunidades no futuro. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário, e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato, e todas aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm vínculo com a avicultura, serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Então eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito, chama hello@wisenethics.com.br. A gente aguarda com a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.